Ele é advogado tributarista e sócio da Colseiro Advogados, Dr. Marcelo Colseiro. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Você é advogado tributarista, é isso? Tributário, é. O que é, exatamente? O advogado tributário ajuda as empresas, essencialmente, mas também ajuda pessoas físicas a entender o emaranhado e a complexidade do sistema de impostos brasileiro, numa linguagem mais simples, contribuindo e apoiando o empresário para a tomada de decisões e as pessoas físicas também quando têm dificuldades ou problemas com a Receita Federal, por exemplo. Ajuda o empresário a reduzir o que ele tem que pagar de impostos, porque pode estar pagando errado, pagando mais. Exatamente, Charles. Como é complexo o sistema brasileiro, o empresário, por vezes, não sabe exatamente o que está sendo pago, se está pago corretamente de acordo com a lei, e as leis no Brasil mudam constantemente, o que dificulta, inclusive, os contadores e o próprio empresário a compreender exatamente como calcula o imposto sobre venda, imposto sobre industrialização, tributo sobre lucro. É complexo. Então, por vezes, ele precisa da assessoria de um advogado tributarista que acompanha todas as novidades, acompanha as decisões também nos órgãos de julgamento, Supremo Tribunal Federal, decisões administrativas no Conselho de Contribuintes, chamado CARF, para que a empresa esteja, o que a gente chama na modernidade de compliance, de acordo com os procedimentos legais atuais, facilitando a vida dele, reduzindo custos, deixando de pagar indevidamente tributos ou se pagou, existem mecanismos para fazer a recuperação desses tributos, né, caminho legal para isso, e mais que isso, ajuda também a ter previsibilidade, não ter surpresas e rentabilizar o negócio em razão de um bom planejamento tributário, uma boa assessoria vai permitir que o empresário tenha sucesso. E por que você escolheu ser advogado tributarista e não outro? Eu me fascino muito por essa relação do tributário com o direito empresarial. Isso vem da origem. A minha formação inicial foi em contabilidade, sou contador de formação além de advogado. Constantemente me relacionava com empresários, executivos, sempre com problemas ou dores ou incertezas em relação a questões tributárias e que afetam consideravelmente o lucro das empresas. Então, a conexão do tributário com o empresarial, executivos e empresários é fundamental, porque se você tem uma boa segurança jurídica para tomar decisão, pautado em decisões muito bem planejadas, com uma boa assessoria jurídica, a tendência é que ele não tenha surpresas, a tendência é que gere lucros, a empresa prospera e, consequentemente, toda a sociedade prospera. Com uma empresa próspera, gera mais emprego, gera mais renda, paga bônus para os seus executivos e os sócios da empresa também ficam felizes. Acontece deles te contratarem só na hora de apagar incêndio? Acontece muito, essa é uma cultura, inclusive, histórica no Brasil, não é? E a gente vem falando muito disso, já tem um processo de mudança de que o trabalho preventivo evita prejuízos, justamente por uma falta de planejamento, montar um negócio numa atividade que é pouco conhecida do empresário e, por vezes, na melhor das intenções, ele acha que os procedimentos estão corretos, mas acaba sendo surpreendido com auto de infração ou questionamentos que podem causar um custo até então não mensurado que vai prejudicar o negócio dele. Então, a gente reforça de que o trabalho preventivo, assessorando antes da tomada de decisão o empresário ou o executivo, é fundamental e isso tem aumentado bastante, o que é muito bom, é positivo. Então já existe uma consciência do empresariado que é necessário ter um tributarista na empresa? Sim, já existe essa consciência. As empresas grandes têm equipes já muito bem estruturadas, as médias estão num processo de cada vez mais contratar escritórios especializados, advogados tributaristas, empresariais, para ajudar em tomadas de decisão, e as empresas de médio porte pequeno, que ainda não têm tanto recurso para ter um profissional interno, recorrem a contratações de profissionais externos, e tem vários formatos para isso. A gente tem os projetos que a gente chama de comitês estratégicos, tributários e jurídicos, em que a gente ajuda o microempresário a tomar decisão pautada em análises inteligentes, e isso torna a decisão dele mais segura. E quais são as mudanças que a reforma tributária ela pode trazer para os grandes empresários e também para as pessoas físicas? É uma coisa que tem se falado pouco, né? E, claro, a reforma tributária é todo um processo que já está iniciando, impacta as empresas, sim, de todos os portes, né, para ficar claro, porque ainda há falta de informação, e acho que um dos nossos papéis é dar essa consciência para a sociedade de que vai impactar todo mundo. Sim, pessoas físicas também, porque
A reforma tributária do consumo, como ela é chamada, ela vai reduzir 5 tributos sobre o consumo, né, para um único tributo numa experiência que é um modelo internacional, que é chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que no caso do Brasil ele foi colocado como IVA dual em razão da complexidade brasileira. Então nós vamos ter 5 tributos substituídos por 2. Um IVA dual que chama CBS, que é federal, e o IBS, que é estadual e municipal. A longo prazo, isso gera mais transparência, simplicidade. A nota fiscal de qualquer produto que nós compramos hoje no mercado não tem o custo do tributo. Com a reforma tributária, você vai conseguir ver como você vê nos Estados Unidos. Você compra um iPhone, ele custa $100 ou $1.000 e você consegue ver que tem mais 10% ou 7% do imposto. Isso vai acontecer aqui. Então, a longo prazo, a sociedade vai conseguir enxergar o preço do imposto embutido no preço dos produtos e há uma tendência de ter uma redução do preço dos produtos, combinado com uma reforma de imposto de renda que vai vir na sequência, que vai também tornar a tributação sobre a renda mais justa, fazendo com que o consumidor tenha uma capacidade de consumo maior. Então, se tudo correr bem, e assim esperamos, nós vamos ter redução de produto, aumento da capacidade de consumo das pessoas, e aí isso aumenta o consumo geral, porque a pessoa tem mais renda, pode consumir mais, o produto é mais barato, isso faz com que a economia cresça. Então essa é a aposta à inteligência do sistema novo de reforma tributária. Afeta todos, como você percebe, porque afeta produtos, sim, as empresas já estão se preparando, porque é um novo cenário, é um novo sistema, um modelo totalmente novo de tributos, substitui 5 por 1, começa a transição o ano que vem, 2016, e vai até 2033, em que os tributos atuais vão sumindo e vão entrando os novos tributos. As empresas hoje precisam se adaptar com tecnologia, treinamento, capacitação e uma boa assessoria. Impacta em tudo, mudança de contratos, porque imagina uma empresa que está fechando um contrato hoje de longo prazo, que vai atingir 5 anos de contrato, né? O preço do produto a partir do ano que vem é um, em 2027 vai ser outro, porque vai haver uma transição dos tributos antigos para os novos, e isso afeta os contratos de longo prazo, afeta a forma como a empresa modelou o negócio dela hoje. A tributação sai da origem e passa a ser uma tributação no destino. Então, uma fábrica que produz e vende aqui de São Paulo para o Nordeste, a tributação era em São Paulo. Agora a tributação passa a ser no destino, onde as pessoas adquirem os produtos. Isso faz com que as empresas remodelem todo o desenho de negócios brasileiro. Isso vai, portanto, ter um trabalho árduo nos próximos 8 anos, mas a longo prazo vai ser muito bom, gerando mais arrecadação, mas não necessariamente com um aumento de carga tributária, exceção para alguns casos em especial que ainda não estão tão claros e pode haver um aumento de carga tributária sim, especialmente para prestadores de serviços, mas a indústria em geral, em teoria, vai ter uma redução de carga tributária, o sistema de arrecadação vai ser mais inteligente, portanto vai acabar com a sonegação e a informalidade, trazendo, portanto, para a arrecadação do Estado uma receita maior e consequentemente, isso é revertido à sociedade. Então, acho muito positivo. Como é que o empresário ele deve se preparar para as surpresas, dessas surpresas tributárias, né? Sim, quem não se preparou ainda deve se preparar imediatamente. As empresas grandes já têm equipes montadas, fazendo planejamento, porque já começou o processo de mudança na nota fiscal. A nota fiscal agora será nacional, inclusive, então a partir do ano que vem, e a Receita Federal vem soltando já notas explicativas de como que as empresas precisam se preparar para isso, em conjunto com suas equipes de tecnologia. Segundo ponto, capacitação, né? Os profissionais que estão na empresa precisam compreender que envolve vários departamentos, né? A contabilidade, o fiscal, o financeiro, a área de contratos, a área de compliance. Inclusive, Charles, tem empresas grandes, eu tenho um cliente que já está recebendo formulários perguntando se a empresa está se preparando, se já tem providências de ter uma equipe montada para fazer a transição da reforma tributária. Então, as empresas grandes estão, não digo nem um passo à frente, mas estão já avançadas e conscientes de que em 2026 nós já temos reforma tributária. Então, se em janeiro nós já temos uma nota fiscal com um tributo novo, ainda que ainda não haverá recolhimento, é necessário já ter um planejamento agora. O comerciante, que por vezes não tem uma equipe interna, mas tem um contador externo, precisa verificar com o contador dele o que ele está fazendo já de providências para que em janeiro a nota fiscal dele
possa ser emitida no formato novo. A microempresa ou a média empresa, que por vezes tem consultores externos, contadores, advogados, também precisa ver que sistema ele usa, se o pessoal do sistema que fornece já está adaptando a nota dele para o formato novo e se inteirar efetivamente um pouco mais sobre a reforma tributária. Isso vai impactar preço de produto, preço de serviço, especialmente nessa transição em que nós vamos conviver com 5 tributos antigos e 2 tributos novos. Vai impactar novos tributos também em cima provavelmente do Simples? Vai impactar. Especialmente no Simples, tem na própria legislação que criou a Lei Complementar 214, ela criou já uma situação para as empresas do Simples Nacional que tem impacto da reforma tributária. Vamos ter 2 modelos de Simples. O Simples, como você conhece, Charles, que tem uma tributação menor, facilita todo o processo, e o Simples com uma opção de recolher os novos tributos de acordo com a reforma tributária. E aí você se pergunta, bom, para que eu vou recolher tributo a mais? O detalhe é, as empresas grandes vão se interessar numa empresa pelo Simples que permita tomar crédito. Então, de um lado, a empresa do Simples, regra geral, tem uma carga tributária ali entre 10%, 15%, com algumas exceções, ela pode subir para 20%, 25%. Porém, quem presta serviço de empresa do Simples para grandes empresas, a empresa vai ter interesse em pagar porque ela vai tomar o crédito em cima do que pagou. E a empresa do Simples, vamos dizer, normal, que não quis aderir às novas regras, não vai permitir com que o contratante tenha direito a crédito. Então isso vai criar uma formação nova de preço para entender, peraí, se eu estou no Simples e recolho os novos tributos, eu posso ter um aumento de procura porque as empresas podem querer me contratar, o preço é o mesmo, mas ela vai tomar o crédito em cima do que me paga. A empresa do Simples, vamos dizer, normal, que não dá direito a crédito, pode perder clientes, porque é possível que a pessoa procure um prestador de serviço que permita tomar crédito, porque no final ela acaba pagando menos. Essa é a grande mudança para o Simples, para os prestadores de serviço. Mas sim, todos os prestadores de serviço precisam se preocupar. As empresas de contabilidade digital já estão se organizando para que você não tenha que se preocupar com isso. Né? A preocupação é na formação do preço. O preço do teu projeto pode mudar em razão da decisão de manter a empresa no Simples ou mantê-la no Simples, mas num regime que dá direito a crédito. Doutor Marcelo, quais são os pontos críticos que o imposto de renda, né, sobre pessoa física, e o ICMS, eles vão afetar tanto a pessoa física quanto a jurídica? Perfeito. E essa pergunta é super interessante, Charles, porque vamos conectar ela com a reforma tributária. O ICMS incide sobre produtos. Certo. Quando eu vendo produto, eu tenho o ICMS dentro do preço. Portanto, todo consumidor paga embutido no preço do que adquire, via de regra. E o imposto de renda torna ou não o contribuinte, a pessoa física, o cidadão, mais capaz de consumir. Então, se a reforma tributária, por um lado, extingue o ICMS e reduz a carga tributária a longo prazo, porque o produto se torna mais barato, a conexão com o imposto de renda e aí nós vamos ter na sequência uma reforma de imposto de renda, que já foi anunciada pelo ministro Haddad, que tem total conexão. Porque se um lado você consegue, com a reforma do consumo, reduzir preços de produtos, e de outro lado, consegue criar mais justiça fiscal para a cidadania, criando isenções de imposto de renda para faixas maiores, porque a tabela de imposto de renda, por vezes, não acompanha a inflação ao longo dos anos. Acaba se tributando a renda de pessoas que, teoricamente, estariam isentas. Isso cria uma capacidade de contribuição maior para o cidadão e, com preços menores, ele consegue consumir mais, ter mais renda, fazer poupança e a economia cresce como um todo. A pergunta é fantástica porque ela mexe com o ICMS, que afeta produtos, e o imposto de renda, que afeta a nossa vida, a nossa capacidade de consumir, de ter uma qualidade de vida melhor. Planejamento tributário das grandes empresas. Tem uma empresa grande e tem uma filial fora do Brasil. Como é que fica? Sempre falo que tem que ter muito planejamento. É fantástico montar uma empresa no exterior. Aliás, já temos que tirar o chapéu para um brasileiro que, diante de toda a complexidade brasileira, ele consegue prosperar e ainda consegue expandir os seus negócios. É um orgulho isso, né? Mas tem que ter cautela. Atuar num outro mercado exige um planejamento muito bem feito, não só do ponto de vista tributário, mas também do ponto de vista de mercado,
de consciência de onde o mercado que vai atuar, a legislação do outro país, a legislação em conexão do Brasil com o outro país, que envolve questões tributárias e societárias, se vai ter bitributação ou não, se o lucro gerado naquele país, depois distribuído para o sócio que é brasileiro, por exemplo, vai sofrer uma dupla tributação ou não, se as licenças estão adequadas, inclusive planejamento estratégico, cultural, de produtos e negócios. Então, o que eu costumo sempre dizer para o empresário é, vai expandir para outros países, coloca um tributarista no teu comitê estratégico para planejar, porque os impactos tributários e societários e jurídicos são fundamentais para que ele tenha sucesso, saber o mercado que ele está entrando, saber a carga tributária naquele mercado, para ele colocar isso na ponta do lápis e saber se no final é lucrativo e tem a segurança para tomar a decisão de expandir. Eu pago 5% ou 6% lá do DAS, né? E aí quando eu presto serviço no Rio de Janeiro, Perfeito. nota carioca, Perfeito. quando eu emito uma nota de prestação de serviço para uma empresa de São Paulo, eu sou tributado 2 vezes. 2 vezes. Ele me cobra 5% aqui e me cobra lá. Então eu morri em 10% nisso daí. Aí eu fico brabo. Sim, e com certeza. E com certeza, há uma bitributação. Com a reforma tributária, Charles, isso vai acabar, porque agora a nota fiscal vai ser nacional. Uhum. E tem um outro detalhe interessantíssimo, que foi super inteligente por parte do governo, que ele chama split payment. O que significa? Os bancos estão em parceria com o governo desenvolvendo um sistema em que, quando eu te pagar como uma prestação de serviço, o banco vai reter automaticamente o imposto e o imposto já vai ser destinado para o comitê gestor, que é um órgão novo que foi criado pela reforma tributária, um órgão federal que vai ter um colegiado de representantes da União, do Estado e dos municípios. Então a arrecadação vai ser automática. Isso vai facilitar o processo e vai evitar problemas comuns como esse que você tem, Charles, de pagar tributo num local e prestar serviço em outros municípios e o outro município também exigir tributo sobre a mesma operação. Exato. Isso cria um caos, disputas jurídicas desnecessárias, um custo maior para as empresas que precisam contratar advogados, leva tempo. Vejo vários casos assim, participo de alguns, empresas que estão em São Paulo, mas que prestam serviços para o Brasil inteiro e acabam sofrendo cobranças indevidas, por vezes, em diversos municípios. Então, a tendência com a simplificação, que é um dos princípios da nova reforma tributária, a simplificação e a transparência, vai fazer com que, ao longo prazo, não tenha tantos problemas quanto esse e evite também um contencioso tributário desnecessário. Que conselho você pode dar aí para os empresários? O principal conselho que eu daria é, antes de tomar uma decisão, consulte o seu advogado de preferência, consulte o seu contador, o advogado para que te ajude a tomar a melhor decisão com segurança jurídica e o seu contador para ver os impactos que isso causa no seu negócio. Isso vai tornar as suas decisões de gestão como empresário mais seguras, especialmente para os empresários de médio porte e as empresas menores, que por vezes acham que ter acesso a um advogado tributarista, um profissional especializado, não é para eles. É sim, e isso ajuda muito a reduzir custos, ter segurança, evitar surpresas e, no final, rentabilizar o negócio. Como a gente entra em contato com o seu escritório? Nas minhas redes sociais, no colseiro.marcelo. O site qual é? Colseiro, www. colseiroadvogados.com.br. E em todas as redes sociais em que você encontre Marcelo Colseiro ou Colseiro Advocacia, será um prazer trocar informações, orientá-los aí no melhor caminho a ser seguido. Doutor Marcelo Colseiro, muito obrigado pelos seus cara. esclarecimentos. Eu acho que isso aí pode ajudar muita gente. Sempre que tiver dúvida, por favor, será um prazer, estou à disposição. E também de todos os empresários aí que precisem de uma orientação. É isso aí. Você é empresário, já sabe. Está com um problema aí de impostos, não sabe o que fazer. Doutor Marcelo Colseiro pode te ajudar. Valeu, doutor. Mais uma vez, obrigado. Pessoal, até o próximo programa. Tchau, obrigado.